Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos ao canal TI para Leigos. Eu sou o Luiz Coelho, host desse canal, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Python, o porquê que as principais vagas de emprego na área de cibersegurança pedem Python, o que é possível fazer com Python e por que ele é tão importante e ao mesmo tempo tão perigoso. Toca a vinheta. Bom, para a gente começar a falar sobre o Python, o principal motivo da gente trazer o Python para esse tema é a questão da automação. O Python, ele é uma linguagem de programação, a gente vai falar mais sobre isso, vai explicar um pouquinho sobre isso, né, sem ser um curso, um treinamento, né, sobre programação, que não é a ideia, vamos falar principalmente sobre Python, mas nós trouxemos o Python porque, principalmente, ele te permite fazer automações. Inclusive, é o que se pede normalmente nas vagas de emprego, né? Que você tenha capacidade de reconhecer e criar automações em Python, em Bash e assim sucessivamente. E o que é uma automação? Uma automação é algo que acontece de maneira automática, é uma ação que você pode automatizar, né? Não coincidentemente eu coloquei essa imagem, aqui é uma automação industrial, logicamente, mas é uma máquina que vai colocando uma tampinha de garrafa em cada uma das garrafas que passam por ali. Essa é a ideia de uma automação, é realizar uma ação contínua de maneira automatizada, não tem nenhuma intervenção humana aqui. Teve um humano que programou isso para acontecer nessa maneira, nesse tempo, desse jeito? Teve, mas depois de programado, sem intervenção nenhuma humana. Essa é a ideia de uma automação. Ela pode ser utilizada na área de informática, principalmente, para o bem e para o mal, e a gente vai ver os dois cenários hoje aqui, inclusive, né? O que é o Python? O Python, ele é uma linguagem de programação, ou seja, ele é a programação daquela máquina, de como aquela máquina vai atuar, do que ela vai fazer e como que ela vai fazer essa ação que você quer, obviamente, automatizar. Uma linguagem de programação, obviamente, ela serve para um monte de coisa. Ela serve para criar sistemas, ela serve para criar sites, ela serve para criar um monte de coisa, mas como o nosso foco aqui é em automação, aqui a gente vai falar, ela serve para automatizar algumas ações específicas. Por que o Python? O Python, ele é uma das soluções mais simples e fáceis de se programar, diferentemente de outros programadores, de outras linguagens de programação, como o C, o C#, o C++, PHP, Java, .NET e diversas linguagens de programação muito conhecidas. O Python, ele é muito mais simples, tem vários materiais que ensinam a se utilizar o Python e ele diminui o tempo de código, o tempo de desenvolvimento deste código. Uma coisa que, por exemplo, você demoraria 10 linhas de comando para fazer em uma outra linguagem de programação, em 2, 3 você consegue fazer em Python, né? Então o Python é uma solução mais simples, né? O que é uma linguagem de programação? Como eu já falei, são várias linguagens de programação que existem. Por exemplo, você já deve ter visto a questão de JavaScript, de PHP, isso para sites normalmente são utilizados, o famoso HTML, que todos conhecem, ou seja, são códigos que você vai utilizar para criar algum sistema, para criar um banco de dados, para fazer uma integração, para criar um software novo, para automatizar, que é o nosso cenário principal aqui. Ou seja, você vai criar códigos para fazer uma determinada ação ali dentro, né? Todos os softwares que vocês conhecem, eles têm uma programação por trás, né? O Excel, por exemplo. O Excel tem uma programação por trás, é claro que tem. É uma planilha, ele vai guardar os seus dados, normalmente ele guarda os seus dados, por exemplo, no Google Drive, inclusive, se for aquele Google Sheets ali, as planilhas do Google. Se for o Excel mesmo, ele vai guardar as suas informações, mas tem vários códigos ali dentro. Como é que você sabe que o Excel consegue fazer uma conta de soma? Porque tem uma programação ali, ele pega o ponto A com o ponto B, soma os dois, ele sabe fazer essa lógica de programação. Isso tudo é programação, né? Essa é a ideia da programação e você vai utilizar essas programações para diversas coisas, né? E aqui nós já relatamos as principais. E por que o Python ele é um principal meio utilizado e principalmente, ou infelizmente, ele é muito utilizado por cybercriminosos? Primeiro, porque é uma linguagem fácil de se aprender. Esquece aquele ponto que os principais cybercriminosos são inteligentes e sabem mexer com linguagem de programação. Isso já não existe mais, tá?
De fato, os principais, aqueles que talvez sejam mais ricos, que mais famosos e tal, talvez esses sim sejam inteligentes. Mas hoje, verdade seja dita, qualquer pessoa pode criar um código em Python, qualquer pessoa pode comprar um código em Python se quiser, pagando 150, 200 reais que seja para atacar uma empresa. Hoje é fácil. Se você quiser atacar alguém hoje, infelizmente, é muito fácil de você conseguir fazer isso. Então esquece que você tem que ser mega inteligente. Não é mais, tá? Hoje qualquer pessoa consegue automatizar isso aqui, é simples, é fácil, vocês vão ver, eu vou demonstrar daqui a pouquinho, tá? O Python ele já possui diversas bibliotecas acopladas ali dentro, então eu vou mostrar algumas aqui, por exemplo, mas, poxa, se eu precisasse tentar copiar e colar, né, uma coisa que você faz rápido no teclado. Em outras linguagens de programação, você talvez demoraria 8, 9 linhas de comandos para fazer. No Python, 2 linhas, 3 linhas você consegue fazer. Então, vou mostrar, inclusive, na prática, né? Ele possui uma sintaxe fácil de ser entendida. Vocês vão ver um código simples que eu montei aqui, mas vocês vão ver uma sintaxe simples, é fácil de ser compreendida, não é difícil, né? E existem diversos materiais e cursos, inclusive no próprio YouTube, falando sobre como criar, né, esses algoritmos em Python também. Vocês vão ver que eu utilizo o Python para abrir a minha console IDE7. Talvez por pura preguiça, talvez por comodismo, talvez para facilitar a minha vida, eu utilizo essa automação e eu abro a minha console do meu antivírus IDE7 através do Python. Então vocês vão ver a partir... Então vamos lá, vocês vão ver que eu vou fazer o acesso à minha plataforma de webinários. Mãos para cima aqui para vocês verem que não sou mais eu, é o código em Python trabalhando para mim, tá? Vou fazer o acesso à minha plataforma de webinários. A minha plataforma de webinários, eu tenho uma licença com o GoToWebinar. Então vocês vão ver que eu vou acessar o GoToWebinar. Eu vou acessar o GoToWebinar através de uma janela anônima. Por quê? Porque eu tenho várias contas dentro do GoToWebinar. Então eu utilizo uma janela anônima para acessar a conta específica aqui do TI para leigos, tá? Vou fazer esse acesso dentro da plataforma de novo. Em nenhum momento sou eu aqui, mãos para cima. Vocês estão vendo, é o código em Python aqui trabalhando para mim. Vou fazer esse acesso a essa plataforma também, informando aqui o meu e-mail e senha, tudo de maneira automática, tá? Vou ficar aqui todo relaxado para vocês verem que não sou eu que estou trabalhando, ó. É o código em Python que está aqui para mim. Meu cursor do mouse, vocês estão vendo aí, também está parado, né? Ou seja, realmente não sou eu que estou fazendo nada. Ele vai fazer o acesso aqui para mim automaticamente, tá? Vai iniciar aqui. Já vai fazer o login para mim e eu já vou cair aqui dentro da minha plataforma do GoToWebinar. Ou seja, eu fiz tudo isso de maneira automatizada. Foi um código em Python que eu criei para fazer toda essa ação. E aí, voltando aqui para o slide, né, justamente eu posso utilizar o Python para automatizar e facilitar a minha vida, realizar algumas ações que talvez alguém precise fazer de maneira contínua e pode fazer um trabalho mais rápido, automatizado, de maneira mais simples, tal. Eu posso utilizar para fazer as coisas de uma maneira boa, vamos dizer assim. Porém, eu também posso utilizar o Python para fazer ações ilegais, né? Isso eu já não falo com tanta felicidade assim, mas de fato pode acontecer. Ou seja, eu posso utilizar o Python também para o mal. Eu vou dar um exemplo aqui muito simples e depois eu vou demonstrar um cenário na prática que realmente aconteceu. Mas vamos supor, e agora vamos lá fazer uma demonstração de mais um código em Python aqui. Vamos supor, por exemplo, que eu estou fazendo uma transferência numa chave Pix. E a minha chave Pix aqui é esse luishbmcoelho@gmail.com, é o meu e-mail, tá? E vamos supor que eu vou fazer aí essa transferência justamente para essa chave Pix. Mas em algum momento, e eu vou rodar um código agora, vocês vão ver que automaticamente eu vou conseguir facilmente trocar essa chave Pix, tá? Então, ó, vou fazer aqui, rodar esse comando em Python, tá? Estou aqui fazendo aqui o meu Pix, por exemplo, e vocês verão que automaticamente, vamos para cima de novo, ó, estou fazendo nada, e ele trocou o e-mail que estava aqui nesse bloco de notas. Esse e-mail, claro, é um exemplo besta que eu estou dando aqui, mas imaginem que esse criminoso poderia rodar esse script no exato momento que alguém estava fazendo um Pix, essa pessoa não verificaria, não validaria que esse Pix foi trocado e poderia mandar uma quantia de dinheiro, né, para uma pessoa que não seria que ela desejasse. Isso pode acontecer, inclusive isso aconteceu, por isso que eu trouxe esse exemplo, né? Vocês vão ver um caso real, tá? De uma pessoa que ela foi fazer um Pix. O final do vídeo eu não vou poder mostrar, que senão o YouTube vai me derrubar, porque aparece o nome desse criminoso, tá? Então, por questões legais, eu não vou poder mostrar o final aqui.
Mas só para vocês terem uma ideia, essa pessoa aqui, ela estava fazendo uma transferência no valor de Pix, aqui é um exemplo que ela deu depois, tá? E tinha um vírus no celular dessa pessoa que rodava um código em Python. Este código em Python, quando ele ia fazer uma transferência e ele ficava nesta tela branca, neste momento, este código em Python deixava uma tela branca por cima, e enquanto isso, o criminoso dava um comando para voltar uma tela, trocar a chave Pix e mandar continuar de novo. Só que para o usuário na frente, estava lá uma tela em branco, simplesmente uma tela em branco. E depois falava para ela confirmar, e ela confirmava e fazia a transferência para o criminoso. Esse caso foi descoberto por quê? Porque essa usuária ela desconfiou que essa tela branca ficou por muito tempo, né? E aí ela desconfiou, e ela voltou, antes de confirmar, ela voltou, e ela viu que esse Pix tinha sido alterado para outra pessoa, né, que era um rapaz chamado Wesley. E por isso, inclusive, né, que esse golpe ele foi descoberto, tá? Mas foi através de um código Python. No caso foi um código Python num aplicativo Android, né, numa solução de Android, mas seria basicamente o mesmo exemplo que eu dei aqui no meu bloco de notas. A pessoa deu um voltar, ela simplesmente trocou ali a chave Pix e pronto. Né, ela fez ali, ela deu o golpe nessa pessoa. Ou seja, o porquê que é importante o Python, por que as empresas pedem o Python para vagas de emprego? Porque para você se proteger, você tem que saber. Você tem que conhecer. O conhecimento é a fonte de você proteger. Como é que eu vou me proteger de uma coisa que eu não sei como os criminosos atacam? Agora você sabe, os criminosos utilizam. Uma das formas, entre as milhares de formas que os criminosos utilizam, uma das principais é Python, tá? Eles utilizam muito Python para fazer golpes, para trocar informações, para conseguir informações valiosas e assim sucessivamente. Por isso que as vagas de emprego precisam de analistas que saibam de Python. Mesmo que seja um pouco do simples, do básico, ninguém aqui está falando que você precisa saber desenvolver, criar um sistema, integrar com o CIEM da vida, não. Mas precisa ter pelo menos o básico para saber como os criminosos podem atuar. E aí, sabendo como os criminosos podem atuar, você pode, de repente, descobrir, né, alguma farsa que está acontecendo na sua empresa, algum golpe que estava sendo orquestrado ali na sua empresa, e você pode ajudar a sua empresa a não ter problemas. Essa é a importância do Python que a gente queria trazer para vocês no treinamento de hoje. Então, eu, Luiz Coelho, agradeço demais a atenção de vocês, espero ter passado um pouco de conhecimento sobre Python, por que ele é importante, por que ele é perigoso, e também porque as empresas tanto pedem esse conhecimento nessa linguagem de programação. Muito obrigado a todos vocês, um grande abraço e até a próxima.